Paizinha pessoal, tudo bom com vocês? Olha, estou horrorosa, sem maquiagem, sem nada. Mas eu tô chegando agora com a roupa do CrossFit. E aí passou uma situação lá que me remeteu ao que eu passei. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Até mesmo nesse setembro, né, que a gente tá no Setembro Amarelo. Eu acho que é um papo muito legal. Até porque muitos dos meus seguidores passam por isso, crise de ansiedade. Então eu queria vir aqui conversar com vocês. Vamos lá? Então, vocês estão vendo essa foto aí? Hoje no CrossFit, uma menina teve uma crise de ansiedade no meio do CrossFit. No final, né, que ela continuou, foi bem legal que ela deu continuidade ao treinamento. E no final ela parou todo mundo e falou: gente, a ansiedade não é frescura, e começou a se justificar. E eu fiquei ali atenta, ouvindo, mas eu refleti, porque como isso é típico de quem tem ansiedade. Se preocupar com o que o outro vai pensar. Provavelmente para ela ter feito isso, ela queria conscientizar sim, mas acredito que teve ali uma preocupação do que as pessoas poderiam pensar. E isso é típico da ansiedade, a preocupação. Só que, gente, não é uma preocupação pecaminosa. Quero explicar pra vocês porque no início eu me culpava muito. Até ouvi algumas palavras de cristãos que me traziam também essa culpa. Eu já tava me culpando. Ainda tinha pessoas que contribuíam para essa culpa. Porque há versículos que falam: não vos preocupeis, não andeis ansiosos, não tenha medo. E aí você que sofre de ansiedade, você tem tudo isso. Você tem preocupação, as bases, né, de um transtorno de ansiedade: preocupação, medo, a própria ansiedade em si. Então você se vê assim: nossa, eu não pratico a Bíblia, o que eu tô fazendo na igreja? E o diabo usa isso pra tentar te afastar de vez. Porque pra que você vai estar lá se você não segue os princípios? Você não faz parte, você não é como as outras pessoas. Você vai se sentindo cada vez mais por fora. E chega uma hora que, às vezes, realmente a pessoa sai por causa disso. Então, assim, existe a preocupação pecaminosa, que é essa preocupação de você não confiar em Deus, esse medo espiritual, que é realmente algo do espírito. Mas existe tudo isso natural, quando há, de fato, uma má organização dos neurotransmissores, sabe? Por exemplo, o antidepressivo. O que é um antidepressivo? O antidepressivo, ele é a recaptação da serotonina. Então ele vai fazer o neurotransmissor serotonina ficar mais tempo na fenda sináptica. Então é isso que ele vai fazer. Então, às vezes, as pessoas, elas são muito preconceituosas. Você já viu alguém falar assim pra pessoa que tem pressão alta? Olha, eu acho que você não deveria tomar remédio pra pressão alta. Você deve orar, tal. Você vê alguém falando isso? Não. Mas quando são problemas do cunho psicológico, as pessoas acham que não é só químico, que não pode ser aquela coisa, uma disfunção realmente aqui, ó. Por isso que eu falo, né, pra pessoa falar assim: isso é coisa da sua cabeça. Eu falo, realmente, assim como a cirrose geralmente é coisa do fígado, assim como a pressão alta geralmente é uma coisa, né, que atrapalha o coração, os problemas psicológicos, ele realmente é uma coisa da cabeça, mas não é uma coisa que você está inventando. É bom você ter consciência disso, porque olha, gente, eu já passei tanto por me sentir culpada, eu já passei tanto por me preocupar por estar preocupada. E cada vez mais que você se preocupa por estar preocupada, ou você tem medo de ter medo, tudo isso acrescenta e piora a sua ansiedade. Então hoje eu queria conversar um pouquinho com você, porque eu notei que ela queria lhe justificar, e a gente não precisa justificar. Eu passei muito por isso, por ter medo de contar. Eu contei pra vocês 3 anos após ter o canal. Eu falava assim: gente, como eu vou contar essa limitação, né, que hoje eu tenho para as pessoas? Elas vão me achar menos cristã. A gente pensa isso é normal. Elas vão me achar menos mulher, menos forte, vão achar que eu sou fraca, que eu sou criança. As pessoas pensam isso. E não, você só tem uma limitação, como as pessoas têm vários tipos. Umas têm limitações físicas, as pessoas às vezes não podem andar, tem um problema na articulação, um problema muscular, um problema no coração, um problema em tantos lugares, mas quando é um problema aqui, aí tem essa enxurrada de preconceitos. Então saiba diferenciar. Quando você passar por um problema assim, vai num pastor, conversa, pede pra ele te orar, porque se for espiritual, ele vai ter o discernimento e ele vai mandar embora e aquilo ali vai se resolver, ou ele vai te orientar: vem fazer uma campanha. Agora, se você fez isso tudo, você tá ali na fé, você tá firme com Deus, em comunhão, e isso não passar, aí você se... Nossa, então realmente isso pode ser algo natural. Então o medo que eu sentia, que eu me culpava tanto, era um medo patológico. Era um medo que, através da exposição gradual, de algumas técnicas que eu faço,
na terapia, enfim, tem melhorado. Então, poxa, se fosse espiritual, ia melhorar só com a oração. Conseguem entender? Então a gente tem que saber diferenciar, porque a gente vai conseguir melhorar muito mais rápido. Porque esse foi um dos meus erros no início. No início, gente, eu lembro que eu me trancava no quarto, eu ficava chorando, ficava fazendo jejuns muito loucos, sabe? Além do que Jesus não estava me pedindo, porque eu achava que esse era o modo que Jesus ia fazer uma obra na minha vida. Então eu fiquei tanto tempo, parece que fazendo sacrifício de tolo. E quando eu entendi, aceitei, porque há uma diferença entre aceitar e se conformar. Também entendam isso. As pessoas também falavam muito pra mim, você não tem que aceitar isso. E por muitos anos eu não aceitei. Gente, eu briguei por anos com a minha psicóloga. Eu não tenho isso, eu não tenho. E isso atrapalhava muito. Gente, você não tem ideia de quanto isso atrapalhava a minha melhora, por eu não aceitar. Porque quando você não aceita, você guerreia contra. E coisas como ansiedade, enfim, o seu primeiro passo é aceitar, não lutar contra. Como assim, Yasmin, aceitar? Porque a gente tá falando de emoções. Não é uma doença, são emoções. Como você vai lutar contra algo que é, entre aspas, normal? Lógico que quando tá num nível exagerado, aí se torna patológico. Mas a gente tem que entender que, por exemplo, a ansiedade é uma emoção. Como é que você vai lutar contra a emoção? A tristeza, ela é uma emoção. Deus colocou emoções em nós. Deus não colocou só alegria em você. Deus não colocou... Yasmin, como é que você sabe disso? Tem um versículo que diz assim: a tristeza, que é da vontade de Deus, ela produz arrependimento, ela produz salvação. A tristeza do mundo produz morte. Então eu entendo que todas as emoções são criadas por Deus para alguma coisa, para algum funcionamento, para te mover. Você sabia que emoções significa movimento? Toda emoção, ela vem para te movimentar. E a gente adoece quando a gente tem uma emoção e a gente reprime isso. Toda emoção quer nos falar alguma coisa, até mesmo as disfuncionais. Por exemplo, ansiedade, medos irreais. Ela quer te dizer que você está em perigo, mas aí, com o tratamento adequado, você começa a ressignificar isso, perceber que o que ela acha que é perigo, de fato não é. Mas entenda que a emoção, ela vem para nos dizer alguma coisa. E você não pode simplesmente reprimir. Yasmin, até a raiva, quando Jesus se irou, ele estava querendo dizer que aquele povo estava errando. Quando você se ira com alguém, você não está errado. Às vezes você está ali, o seu corpo está lutando contra uma injustiça que está acontecendo com você. Sabe quando você tem raiva de uma situação que você está sendo injustiçado? A diferença é, eu não posso controlar o meu sentimento, ele vai vir. Mas o que eu posso controlar é o meu comportamento, a resposta que eu vou dar a esse sentimento. Então eu queria que vocês entendessem, há uma diferença entre aceitar e se conformar. Se vocês já saírem desse vídeo entendendo isso, vai ser muito mais fácil o processo de vocês. Eu aceito que eu tenho ansiedade, que eu tenho uma ansiedade elevada, que em algumas situações eu vou ter mais do que outras pessoas se eu não souber lidar com isso, não tiver acompanhamento médico. Isso vai aparecer mais para mim do que para outras pessoas. É uma condição que ao longo da vida isso se desenvolveu e a culpa não é minha, a culpa não é das pessoas. Desenvolveu. Provavelmente você já tinha uma predisposição genética ou não, tá? Porque nada é absolutista na questão psicológica. Então, provavelmente, no meu caso, eu tinha uma predisposição genética e em meio ao trauma que eu passei, aquilo ali se aflorou. Se eu não tivesse vivido esse trauma mesmo, como será que eu estaria hoje? Pode ser que eu nunca tivesse desenvolvido TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Mas, tamo aí, né? A gente desenvolveu e agora a gente aceita. Mas eu quis dizer que há uma diferença. Conformar, que a Bíblia diz, né? Não vos conformeis com esse mundo, com esse século. Conformar significa andar como, agir como. Então, eu aceito que eu tenho essa predisposição. Não tem como. É como uma pessoa que agora ela não tem mais a funcionalidade de uma perna. Vai adiantar ela ficar falando, não, eu tenho, não, eu tenho. O que vai acontecer? Ela vai cair. Então, não aceitar uma coisa que você tem uma limitação só atrapalha o processo. Então, eu aceito que eu tenho, mas eu não me conformo com isso. Tudo que eu posso fazer para melhorar, eu vou fazer. Então, se é terapia, se a pessoa precisa de medicamento, se a pessoa tem que mudar a estrutura da vida, mudar a forma como ela enxerga as situações, mudar a ótica, começar a fazer uma atividade física, se alimentar melhor, eu não me conformo. Então, o que eu tiver que fazer para não andar nessa linha que atrapalha a ansiedade, que aumenta,
eu vou fazer, mas o começo de tudo é você entender, eu tenho isso, o que eu vou fazer a partir de agora? Entenderam, gente? Eu tô aqui só num bate-papo com vocês, porque eu sei que é muito difícil. Pra gente que é cristão parece que é mais ainda, parece que a gente se sente julgado todo o tempo, parece que a gente não merece, que a gente não é digno de certas coisas porque a gente tem isso. Não. Assim como uma pessoa que sofre de outros problemas, a gente sofre desse, mas também não podemos dizer que vai ser assim pra sempre, porque Deus pode tudo. Isso eu não abro mão. Por mais que o psicólogo fale assim, não tem cura, mas Deus pode todas as coisas. Ele é capaz de fazer um rebuliço na mente. Ele pode tudo. Então, como eu não me conformo, o que eu puder fazer pra me melhorar, eu vou estar lutando por isso, tá? Mas não é lutando contra a ansiedade, tá? Por muito tempo eu lutava contra os pensamentos. E pensamento você não pode lutar contra. Se você ficar, não pense nisso, você vai continuar pensando. Pensamentos, eles são substituídos ou questionados e enfraquecidos. Tá, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Se vocês gostam de vídeo desse tipo, esse bate-papo bem sem maquiagem, sem nada, bota aqui nos comentários, fala um pouquinho sobre isso. Se tiver alguma dúvida sobre a ansiedade também, bota aqui hashtag me responde e eu vou estar fazendo mais vídeos sobre isso também, porque eu sei que vocês gostam muito. Beijo no coração de vocês, com Deus e tchau!